Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia, começando muito bem a semana com um bate-papo musical, um bate-papo espiritual, um bate-papo de autoconhecimento. Para tudo isso junto e misturado, eu estou recebendo aqui hoje o Paulo Pradip. Bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, muito feliz em estar aqui. Te agradeço a presença. Passagem relâmpago por São Paulo, né? Passagem relâmpago, uma semaninha. Uma semaninha e tá aqui passando pelo Mundial e você. Com todo prazer eu recebo Paulo Pradip, que é músico, especializado em música e cura, já rodou o mundo, vários países atrás desse projeto musical e pessoal, né, Paulo? Uhum. Vamos bater um papo, você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, pode também nos ouvir pelo aplicativo, pelo site Vibe Mundial FM. Por lá você tem todas as indicações das nossas redes sociais, dos nossos programas e de toda a nossa programação e dos nossos comunicadores. E para não perder tempo, Paulo, me conta como foi para você começar a beber dessa fonte musical. Me conta, eu quero conhecer mesmo lá no começo, um pouquinho da tua história. Sim. E como que isso foi se desenvolvendo, porque você é inclusive formado, graduado, né, em música. Sim, sim. Eu acho que assim, para mim a expressão, ela tá ligada ao ser. Começa daí. Então, como quando criança, tinha muita coisa que eu não sabia como expressar e que vinha naturalmente através das artes, que foi algo que eu bebi na família. E aprendi música ali, convivendo, a música informal, aprendizado informal de música. E quando eu fui procurar uma faculdade para poder fazer, eu não pensava em música, vim morar em São Paulo, eu sou de Aracaju, Sergipe, né? E quando eu vim para cá, aí eu fiquei sabendo da possibilidade de fazer música, me arrisquei, acabei passando em música popular na Unicamp. Mas eu vi, pela minha história, assim, que... Na verdade, enquanto eu fazia música, o que eu estava buscando era alguma outra coisa, que a música era apenas uma expressão daquilo que eu buscava. E eu fui percebendo que, na verdade, eu estava querendo aprender a me expressar o meu ser, e que a música era o meio natural por onde essa expressão acontecia. Aí, eu, voltando para trás, eu fui vendo que muitos momentos eu não sabia como falar, como dizer o que eu sentia, as emoções. E a música, ela naturalmente, ela passa através desses estados de espírito que a gente vive, e que, se você for ver muitos artistas, eles, através das artes, é onde eles conseguem expressar algo tanto pessoal, que muitas vezes é muito difícil de expressar em palavras, que não passa às vezes pelo racional, mas também consegue expressar algo que é impessoal, que é algo que está acontecendo no coletivo, que são as nossas próprias emoções e estados de espírito que a gente vive coletivamente, e que quando vem uma música, a pessoa compõe uma música, sai uma música e a pessoa simplesmente se identifica com aquilo. Porque saiu de dentro dela, Porque saiu né? de dentro dela, né? E aquilo toca. E então, a partir daí, eu comecei a ver que, na verdade, o que eu buscava era alguma outra coisa. E eu vi que na faculdade foi difícil, até para mim. Eu entrei ligado ao canto, entrei em canto popular na Unicamp, só que o que eu buscava era algo mais, então... Não era tão popular, né? Era essência. Era essência, e eu não me identificava muito com uma coisa muito fechada, estereotipada de quando a música vinha. Não era um estilo musical, não era uma coisa assim. Então, aí, dentro disso, eu fui fazer um ano de intercâmbio em musicoterapia na Argentina, e aí meus horizontes se abriram, porque eu comecei a experimentar outras coisas em termos de arte, outras formas de expressão. Fiz uma peça de teatro lá na Argentina que era em português e espanhol. Te transformou, então, essa viagem? Me transformou. E o que você encontrou de diferente nessa cultura argentina que você trouxe para o teu trabalho? Eu encontrei algo que eu vi que me tocava, que eu fui descobrindo que é algo que me tocava, que é a busca dos cantos ancestrais. Uau! Então, eu comecei a entrar em contato com os cantos andinos, que são os cantos das bagualeiras, das mulheres e dos homens, que são muito ligados à Pachamama, às culturas da terra, e que fazem canto de tambor e voz, e ao mesmo tempo muito ligado à parte ritual mesmo, de contato com a Mãe Terra, com a terra e com esse significado, essa relação mesmo, né? Aí você saiu totalmente do popular, né? Completamente. Aí eu comecei a pesquisar isso e também entrei em contato com algo que eu entrei em contato intelectualmente na faculdade, que foi
os canto dos harmônicos da voz, que eu não sei se você conhece, Samira. Não conheço. O canto dos harmônicos é um tipo de canto em que você vê uma pessoa produzindo mais de um som ao mesmo tempo. Uma pessoa canta duas notas ao mesmo tempo. Só que o que acontece, na verdade, é que os harmônicos é um fenômeno acústico que, assim como, tentando bem simplificar mesmo, né? Assim como quando uma luz branca passa num cristal e você consegue ver as cores primárias que, na verdade, compõem a luz branca, né? O prisma, que é as mesmas cores do arco-íris, a voz é do mesmo jeito. O som é a mesma coisa. O som, ele é um bloco sonoro que a gente ouve como timbre. É o timbre da Samira, então eu reconheço a voz dela pelo telefone. Mas o que compõe isso é algo impessoal. São frequências puras, assim como as cores do arco-íris, e que a gente consegue cantá-las. E que hoje em dia é muito ligado à música e cura. Muitas tradições de música e cura estão ligadas ao estudo do que essas frequências agudas fazem em nós. E é muito usado em diversas tradições espirituais, esse tipo de canto, como um canto ancestral, gutural, Mongólia, do budismo, muitas tribos indígenas de diferentes partes do mundo. Aí eu acabei fazendo meu TCC de faculdade sobre esse tipo de canto. Entendi. E fui procurar ele, viajei para os Estados Unidos para fazer aula com professores, fiz na Argentina, lá eu conheci, né, praticamente comecei a aprender. E isso se tornou uma veia da minha pesquisa, porque eu comecei a inserir no meu trabalho autoral, de performance também, né? Mas também no trabalho de música e cura, que é uma coisa que eu sempre buscava, ensinar esses cantos, porque qualquer pessoa pode fazer esses cantos. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Não precisa ser cantor, não precisa ser músico. De jeito nenhum. E nesse momento, você entendeu que a música é curativa? Completamente. Foi durante todo esse teu processo aí, inclusive de viagens. Foi, exatamente. E isso você coloca no seu trabalho? Completamente, né? Então, eu tenho uma relação, assim, de que fala de umas peregrinações artísticas, né? Que eu vivi, como essa da Argentina, como essa para os Estados Unidos depois, que aí eu entrei em contato com a música clássica indiana. Uau. Também. Entrei em contato com a música vibracional, que é diferente da música terapia. Não é uma coisa voltada às patologias, já é voltado a frequências, cura através das frequências. E nos Estados Unidos eles têm toda aquela tecnologia absurda, né? Que aí você consegue realmente entrar e ver o efeito que tem certas frequências. Porque a gente muda mesmo com isso, muda né? mesmo. Através dessas frequências. Independente do que você está sentindo, você está ouvindo, está funcionando no teu corpo. Exatamente. Acreditando ou não. Acreditando. Eu conto assim um caso que eu estava no meio de uma aula e eles têm aqueles equipamentos absurdos, né? E ele... Que tipo de equipamento absurdo? Umas caixas de som que tocam as frequências de uma forma mais inteira. E a gente vai prestando atenção nessa mudança. E aí o professor falou assim, olha, então agora eu vou tocar tal frequência que faz elevar as ondas cerebrais, saem da onda convencional e vai entrando em alfa e outras. E a gente meio cético, porque apesar de buscar, não tinha experimentado. Seguimos a aula naturalmente. A frequência era quase inaudível. Vocês meditaram durante a aula. Daqui a pouco estava todo mundo rindo, e leve, conversando, e não sabia por quê. E era simplesmente frequência sonora. É o que a gente fala então, tanto aqui, né, das frequências. Né? E é incrível, né? É incrível. E no teu trabalho aqui direto, né? Você tem 2 álbuns, né? Isso. Você tem 2 trabalhos que a gente acha, inclusive, no YouTube, no teu site. Um é o Matriz e o outro é o Pássaro, que é um lançamento. Isso. Né? Esse é o mais novo trabalho do Paulo Pradip. Tá. Foram quanto tempo entre um e outro? Foram 9 anos. Por quê? Porque... tem tudo isso aí que eu tô contando, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, depois eu fui para a Turquia, fiquei um tempo buscando o sufismo ali, a música sufi, que é uma coisa que sempre me tocou muito também. E aí dentro de tudo isso, as buscas que eu fiz de psicoterapia e tudo mais, surgiu um CD, que foi esse CD Matriz de canções autorais, que tem um lugar até que conversa muito com as danças circulares, são cantos que vieram espontaneamente. Meu processo de composição não é um processo muito racional, é um processo de um estado de espírito que se materializa ali numa canção. E você compõe letra e música? Letra e música. E então, às vezes, por exemplo, morava em São Paulo ainda na época, então às vezes eu estava no trânsito, e aí começava a vir uma música, eu parava o carro e
entregava ali para ver o que ia vir. Às vezes eu nem sabia o que é a letra, que tipo de letra que ia vir, né? E aí, esse CD Matriz foi composto desse jeito. E aí, quando eu fiz o CD Matriz, eu fiz a anti-estratégia, que é assim, você lança um artista, lança um CD, um processo autoral. Nesse momento, você fala, agora eu vou me lançar. E aí? Eu me recolhi. Então, eu fiz o oposto. Eu senti um chamado de mudar de vida mesmo, ir para uma vida muito mais na natureza, muito mais internalizada, buscando espiritualmente, mais internamente, realmente seguir esse chamado. E aí eu parei completamente, mas lancei o CD. Tá. Botei nas mídias sociais, distribuí digitalmente. Nesse tempo, o CD sozinho, organicamente, foi chegando nas pessoas. As músicas foram chegando, fui recebendo feedback de como as pessoas estavam usando as músicas e estavam indo naturalmente para esse tipo de ambiente que buscava não só a música como entretenimento, que acho que é o que eu sempre vivi mesmo, a música como um processo de autoconhecimento, de processo de comunidade, que geravam outros tipos de coisas. É o tipo de música que tem vida própria, né? Com vida própria, principalmente uma delas que eu sinto que é o carro-chefe, porque se chama Divina Mãe, que foi a que mais tem quase 1 milhão de escutas no Spotify, porque eu sinto que essa é uma música que é a Mãe Divina que levou. Do que fala essa música? Ela fala é uma oração para a Mãe Divina nas suas várias formas. Nós temos essa música aqui? Temos aqui. Tá ali com o Eury? Tá aí. Então vamos colocar essa música pra gente sentir como que é o trabalho do Pradip? Eu acho que é importante isso, né? Divina Mãe, já vamos falar com a mãe, né? Esse recolhimento. Vamos lá. Mãe, que vem da terra, vem do céu, mãe. Abençoa as raízes do meu chão, mãe, para que eu possa nutrir-me do seu mel, mãe, e eu possa viver a humanidade. Mãe, que corre nas águas, flui em meu corpo, mãe, regenera as raízes do meu chão, mãe, remove o véu que encobre as manhãs, mãe, para que eu possa beber da realidade. Me desenvolvo ao me envolver com cada criatura desse chão, até poder reconhecer cada fagulha de manifestação. Me desenvolvo ao me envolver com cada criatura desse chão, até poder reconhecer cada fagulha de manifestação. Que lindeza, Paulo. Não é? E esta mãe que você traz aí nesta música é qual mãe que veio para você e qual mãe que as pessoas recebem? Sim. Eu sinto que primeiro, antes de mais nada, é a mãe do sagrado feminino, que fala o eterno feminino de Deus, né? Então, é essa energia que fala que a mãe das almas, que é a mãe das nossas almas, que é quem cuida desse mundo, é a energia que nutre, que cuida, que cria, que gesta, que é a providência divina aqui em nossas vidas. E aí que, claro, se materializa como uma mãe material, cada um tem sua própria mãe, mas eu sinto que principalmente como a própria vida que nos nutre, a própria vida que cuida da nossa vida, que faz com que a gente possa verdadeiramente estar aqui e ter tudo de maravilhoso para viver a vida, né? E que às vezes a gente acha que é produto da nossa própria ação, produto da nossa própria vontade,
mas que na verdade é produto de uma providência divina. Sim, a mãe, ela nutre, ela gesta, ela te dá a vida e ela te leva para a vida. Tem Não um é? trecho que é o refrão, eu não sei nem se daria Ah. para botar, mas Ah. ele bem fala isso. Eu posso até tocar aqui, se você Vamos quiser, lá, só o vamos refrão fazer aqui, um programa né? diferente, por que não? Por que não? Vivo, Vai lá, né? um refrão. Só, fala. Oh, divina mãe, peço em oração que mantenha acesa a lamparina do meu coração. Mãe divina que dá a vida, cura as feridas, me abre a visão. Agradeço por ser teu filho, perfeito fruto da criação. Que lindo, né? Aí vale para nossa mãe, vale para a mãe divina, né? A mãe Exatamente. celestial e vale para a mãe natureza. Para a mãe natureza, para a mãe terra. Não Com é? certeza. Eu acho que a gente se conecta com todas estas mães, que é muito nosso feminino. Sim. Quer seja você homem ou mulher, tá? Tem esse Exatamente. feminino nos homens também. E falando na natureza como parte desse processo, nesse teu recolhimento, a natureza acaba fazendo parte e a natureza interior também, né? Completamente, completamente. Eu sinto que o tema da natureza é um tema que permeia todas as músicas. Uhum. Porque o que aconteceu com esses 9 anos de diferença entre uma coisa e outra, nesse Sim. recolhimento, realmente meu contato com a natureza ficou muito maior. A natureza mais óbvia, né? A natureza... A natureza mesmo. Natureza, né? A mata, o cheiro da chuva. O rio, o rio, a montanha, cachoeira. o céu, a lua, o Aham. sol. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que num processo de autoconhecimento e de busca, tem a busca da nossa própria natureza humana, que é descobrir que natureza humana é essa, né? Que é uma vida, né? Uhum. Vida, assim, eu acho, descobrindo. Quem é você, né? Quem somos nós É. e da natureza divina dentro de nós também. A busca de que natureza é essa divina que vive em nós e que interação é essa entre a natureza humana e a natureza divina. Tá. E aí eu sinto que nesses 9 anos foi tão fértil, graças a Deus, assim, esse tempo, que começou a surgir tantas músicas que, na verdade, eu que estava num processo de recolhimento vi que eu não tinha mais como ficar recolhido em relação às músicas. Porque eu entendo que se a música vem, ela veio para mim para que ela possa ser levada para os outros. Então é um processo, do mesmo jeito que generosamente as músicas vieram para mim, eu tenho que passar como um fruto, ele tem que alimentar, ele tem que soltar sementes. Você acredita que vai além da criatividade? Tem Muito aí toda uma além. canalização, uma intuição, uma coisa espiritual mesmo que Sim. trabalha com você? Eu não sei que palavra dá, Aham. né? Mas eu sei que não é um processo racional, eu sinto, são estados de espírito, né? E não tem nada de especial em mim, mas acontece em mim essa expressão dessa forma. É que você percebe, você compõe. Vem Né? vem Muitas como uma pessoas composição. podem receber da mesma forma, mas não expressar. Exatamente, Não é? exatamente. Então eu acredito muito nisso, porque todos nós somos permeáveis e temos na nossa natureza divina, a nossa Sim. faísca, né? Exatamente. Fagulha divina dentro de nós. Então, só que aí eu já mergulhei muito nos ensinamentos das várias religiões, das várias tradições espirituais. Nesses 9 anos eu fui mergulhando, né? Porque é um caminho muito vasto. E são muitas Sou muito religiões, pequeno. né? Você falou aqui do sufismo, você falou do budismo. Quando a gente fala de mãe, a gente vai além, né? Você passa pelo cristianismo, pelo islamismo, pelo judaísmo. Não é todas verdade? essas. Xamanismo. Xamanismo, mais do que tudo, né? Quando você fala de natureza, Natureza. tem tudo isso. O que eu encontro nesse teu lançamento, Pássaro? Que é uma série, né? Isso. Então, aí cada música traz. Tem muitas músicas com influência do budismo, desde o budismo japonês, que a primeira música chama Koan. Olha que legal. Então, tem assim, é tudo assim, as temáticas, né? Então, já são, Koan é aquela frase, né, que você vai meditando, em cima dela não tem uma resposta que você dá, mas ela vai ecoando como pergunta para te levar para um outro estado. Então, são frases iniciáticas que tem ali, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, se eu voar além de mim. Que legal. E também vai indo para as outras religiões, né, para as outras tradições, e eu acho que uma das que mais me toca desse CD é a Sansara e Nirvana, que é uma música ligada aos ensinamentos do budismo,
onde o Sansara, de forma muito simplificada, porque é um estudo muito vasto e muito profundo mesmo, é uma vivência de vida, né? Que é o Sansara como sendo essa existência cíclica, condicionada que a gente vive, e onde a gente sofre, mas que a gente não sabe que sofre, a gente não percebe que nós sofremos. E aí vai passando roda, né? a roda, até passando pelo Nirvana, seria como se fosse essa roda, já quase uma espiral, onde já é uma existência descondicionada, libertada dos condicionamentos. E aí depois vai falando, então, que o Sansara, o Nirvana pode estar dentro do Sansara. Uau. E que o Sansara pode, então, levar para o Nirvana, essa interação entre Sansara e Nirvana. Então, a música é sobre isso. Temos a música? Temos a música, tudo comandado ali, ó. Até pra gente poder entender melhor, né? Nascer, morrer, comer, dormir, andar, cair, levantar, falar, calar, se divertir, crescer, buscar, namorar, sonhar, reter, lutar, fugir, ganhar, perder, possuir, beber um mar de água salgada e ainda assim insistir. Querer, gestar, multiplicar, casar com quem desejar, fantasiar ao conquistar, que possuir é amar, num nó de nós se enredar e nova vida gerar, criar, crescer, envelhecer e sem ter fim trabalhar, girar, rodar, não entender, sofrer, não ver. Sansara. Que maravilha! A gente encontra esses álbuns, o lançamento, principalmente o Pássaro, né? Porque a gente entra nessa onda de Sansara e Nirvana, né? A música te leva a isso. A gente encontra nas plataformas digitais, como que é o caminho para acompanhar o teu trabalho. Não vai dar tempo da gente poder falar de todos que participaram desse teu trabalho, mas a gente já deixa aqui, né? Sim, nossa, uma menção honrosa a todos. Honrosíssima. Nossa, muitos músicos maravilhosos que fizeram parte mesmo desse trabalho, eu agradecer demais. E então, a gente está no Spotify, quem pode procurar Paulo Prudente Pradip, que vai estar ali, você encontra os meus 2 CDs. E também no Instagram também e no YouTube. No YouTube a gente tem os clipes de algumas dessas músicas. No Sansara e Nirvana a gente fez um trabalho ali para trazer um pouco desse Sansara e Nirvana, desse conteúdo. E aos poucos a gente está trazendo essas músicas. Também quem quiser saber mais pode se inscrever, porque, que nem eu estava falando, foram muitas músicas que surgiram ao longo desses 9 anos. E um CD, na verdade, era muito pouco. Eu acabei gravando quase 2 CDs e já tem música para mais 1 ou 2 CDs. Então... Agora tem que ir levando. Agora tem que trabalhar. Agora tem que levar para o povo. Então, gente, ó, Paulo Prudente Pradip com IIP no final, tá? Paulo Prudente Pradip. Assim que ele está no Instagram, no Spotify e no YouTube, tá? Tá bem prático. E tem o site, que aí fica facinho, é só ir lá e clicar e vai te direcionar para todos os lugares. pauloprudentePradip.com. Lógico que depois da entrevista, quando eu colocar fotinho nossa, tudo, eu coloco todos esses links no Instagram e lá você pode clicar, seguir e participar desse trabalho, porque a gente faz uma grande roda de Sansara. Exatamente. Não é, Paulo? E de Nirvana, quem sabe? E de Nirvana, quem sabe? O programa está acabando, eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o ouvinte. Nossa, eu quero agradecer muito, né? E eu sinto, assim, que a música, que a expressão e que a arte, ela é um ofício de entrega e um ofício de
de busca de algo muito mais profundo, que é o que está por trás da música, que é por trás da expressão, algo misterioso e que diz respeito a todos nós. E a gente gosta muito disso. E a gente gosta. E eu acho que é isso, na verdade, que me alegra e que me faz sentir vida na música e na arte. E então, que todos possam buscar, eu convido para que ouçam mesmo, para que abram os ouvidos. Cada música tem mensagens que foram ligadas a ensinamentos, que possam se abrir e que a gente possa buscar isso na nossa vida mesmo, né? É isso aí. Abram os ouvidos e o coração, porque é a partir dele que a gente vai sentir. Exatamente. Não é? Obrigada, Paulo. Muito obrigado. Muito sucesso para você, viu? Eu conversei com Paulo Pradip, músico, tá aqui fazendo um trabalho lindo, tá passando por São Paulo bem rapidamente. Onde que você mora? Eu moro na Chapada dos Veadeiros. Ai, que chato, gente. É muito chato. Então, até a próxima vinda sua em São Paulo, você volta pra cá, tá bom? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.